Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente usa o tempo verbal present perfect, past perfect, a gente precisa usar os verbos principais no past participle. Lembra lá no outro vídeo que eu falei? O verbo principal tem que vir no past participle. E aí a gente tem uma tabelinha, tá? Eu botei aqui um modelinho aqui para vocês. Do infinitive, simple past e o past participle dos verbos que estão aqui no infinitivo. E aí, crianças, olha só. Infinitive, tá no infinitivo. Esse to aqui é que diz que o verbo está no infinitivo. Na língua portuguesa, a gente fala, os verbos têm as terminações deles, né, dos verbos. Are, ir. Então, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, beleza. Então, quando o verbo está no infinitivo, ele vai ficar terminando com ar, e ir, né? Não é assim? Cantar, esquecer, sorrir, dormir, falar, né? Em inglês, a gente tem esse to antes do verbo. E aí, como que é o passado deles? No caso aqui, to forget fica forgot. E o past participle, forgotten. Então, se eu fosse traduzir, ficaria esquecer, esqueceu, esquecido. To speak, falar. Falar, falou, falado. To speak, spoke, spoken. To talk, talked, talked. Então, aqui no caso, verbo regular, ele vai terminar com ed, então vai ser a mesma coisa. Todo verbo regular, ele vai ser a mesma coisa no simple past e no past participle. Ele vai terminar com ed. A forma é a mesma coisa. O bom disso é que a gente não confunde. O to sleep. To sleep, slept, slept. Desculpa. To live. Lived, lived. A mesma coisa aqui. Então, aqui no caso de to talk, eu parei por causa disso. Eu não sabia se eu tinha falado. Olha isso aqui. Conversar, conversou, conversado. To sleep, que é dormir. Dormir, dormiu, dormido. To live, morar ou viver. Morar, morou, morado. Se for viver, viver, viveu, vivido. Tá? Então, quando a gente usa o past perfect, né, o present perfect, todos os verbos principais, eles vão ter que estar na forma do past participle, tá? Past participle, ok? Quando a gente usa o verbo principal, ele vai vir, quando é present perfect, vai vir o sujeito, o have e o verbo principal nessa parte aqui, dessa tabelinha aqui, nessa terceira tabela. Se for past perfect, vai vir um sujeito, o verbo had, tá? E o verbo principal nessa parte aqui. Ok, pessoal? Vamos fazer a atividade agora.